Queridos, abra seu exemplar bíblico no livro do Dr. Lucas, o capítulo de número 23, o verso é o de número 26 apenas, e nós vamos meditar neste versículo. Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 23, verso de número 26. Que Deus abençoe os varões, privilégio. Conheci o irmão só por cartaz, hoje eu estou conhecendo ele pessoalmente. As pessoas falam, você não conhece? É o Ellison, né? Eu falei, ainda não, mas assim, todos os amigos são iguais, menos eu que não conhecia ele. Peraí. Mas Deus usou o Murilo, mas o pastor Oliveira, né? E os profetas se conheceram, mas com certeza ele vai me levar para comer uma pizza hoje, para selar essa amizade, né? Zurizadaia. Eita, glória! Quem encontrou, diga glórias a Deus. Diz assim um texto: quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Amém? Tome o seu assento. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, este texto ao qual outrora lemos, ele está a nos falar sobre momentos finais do nosso Mestre, já o nosso Salvador, a caminho da crucificação, e no momento desta caminhada da Fortaleza Antônia até o Gólgota, no meio desse trajeto, os guardas, os soldados percebem que o nosso Salvador estava cansado. Então eles tomam a decisão de alguém ajudar a ele a conduzir a cruz até o seu destino final, ou quem sabe bem próximo. Mas antes de entrarmos e aprofundarmos e meditarmos nesse versículo ao qual lemos, é necessário retroceder na história. O que está acontecendo aqui de uma forma mais didática e para que você compreenda melhor, que Jesus ele está vindo de uma sequência, meu irmão, de acontecimentos marcantes. Veja, um certo dia ele está num cenáculo emprestado, com a mesa posta, com vinho novo, cordeiro, pão sem fermento, ervas amargas. Eles estão ceando, confraternizando, porque Jesus entende que a maioria dos seus discípulos, oriundos da Galileia, estão longe de casa. E para o judeu passar a Páscoa longe de casa é como nos dias de hoje aqui no Brasil você passar o Natal, o Ano Novo longe da sua família. Então Jesus ele pede para que Pedro e João entrem na cidade, porque eles vão entrar na cidade e ver um homem com um cântaro na cabeça. E a ordem é, vocês vão seguir esse homem. E na casa que ele entrar, vocês vão entrar e vão dizer assim: o meu senhor pede esta casa emprestada. Veja, o homem que carrega o cântaro não é o dono da casa, porque dono de casa não sai meio-dia no sol quente para buscar água. Ele manda o servo. Então eles estão seguindo o servo da casa. Mas quando eles chegam na casa, vai falar com o dono. E o dono escuta um pedido inusitado. Um homem que você não sabe quem é,
quer a sua casa emprestado. Veja, mas eu olho para a Bíblia e eu não vejo este homem questionando quem é. Eu não vejo esse homem dizendo, eu posso até emprestar, mas quem é o seu senhor? Não. Prontamente ele aceita o pedido. Agora quem não tinha um lugar para ceiar, tem uma casa. Então Pedro e João vai preparar o cordeiro. Eles são o cozinheiro daquela noite. Prepara o cordeiro, coloca o cordeiro à mesa. Tem erva, tem cordeiro, tem vinho novo, tem pão sem fermento. Eles celebram ali, eles comem ali. E vejam, depois desse momento de confraternização, longe de casa, algumas coisas começam a acontecer. E dentro deste cenário, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Dentro desse cenário, Judas vai sair antes, porque ele tem que combinar o valor da bufunfa que ele traiu o Salvador. Ele não fica até o final. Por que ele não fica até o final? Porque o texto vai dizer que chega num determinado momento, tendo cantado o hino, Jesus está cantando agora. Ele canta um hino. E cantando um hino, ele chama os 11, porque Judas já tinha ido. E ele diz, vamos para o Monte das Oliveiras. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, ele separa dois grupos. Quantos grupos? O primeiro grupo tem 8 pessoas. Vocês vão ficar aqui, vão orar aqui. Eu, Pedro, Tiago e João vamos um pouquinho mais à frente. Então eles caminham uma distância. Eles param e Jesus vai dizer, Pedro, Tiago, João, vocês estarão velando, orando aqui. Vocês vão estar buscando aqui. Eu vou um pouquinho mais à frente. Assim, é mente de pregador, irmãos. Talvez a revelação para você não seja essa, mas eu olho essa passagem aqui, eu vejo uma simbologia do templo. Eu vejo os 8 simbolizando o pátio. Eu vejo os 3, Pedro, Tiago, João, simbolizando o lugar santo. Mas Jesus um pouquinho mais à frente, ele está no santíssimo lugar. É um pouquinho mais à frente. Tem lugar que ainda não dá para chegar, mas um dia, depois principalmente que o véu foi rasgado de alto a baixo, você tem acesso a chegar. O lugar é de oração. Jesus volta algumas vezes, eu não quero falar sobre isso hoje, e pega dormindo. Quem devia estar orando, Murilo, está dormindo. Quem devia estar orando, está dormindo. Isso nos remete ao quê? Quem está dormindo não está vigilante. Quem está dormindo não está atento. Quem está dormindo está deixando de falar com quem ouve. Mas Jesus levanta, vem e vai cobrar. Nem por uma hora pudeste velar comigo. A hora está chegando. Jesus está, irmão, a Bíblia vai dizer, transpirando, está transpirando sangue. Ele sabe que é chegado o momento crucial da história da humanidade. Ele volta a orar sozinho. Quando passa-se um período de tempo, chegam soldados levados por Judas e vêm saber quem era Jesus. Os 8 do primeiro grupo bateu perna. João e Pedro e Tiago bateu perna. Sobrou só Pedro com espada na mão. Sobrou para fazer o que não deveria fazer. O que um homem que está há 3 anos e meio com Jesus ainda faz armado. Tem crente que é assim. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas se falar vai ouvir. Eu sou crente, mas fala bem pro meu lado, tu vai ver. Tá armado por quê? Jesus já te desarmou faz tempo. Porque você ainda anda de peixeira, rapaz. A tua espada é esta. A tua espada que tem que manejar é esta de 2 gumes de 66 livros. É esta espada. Mas veja, Pedro quer defender. Ele corta a orelha de Malco. Você acha, irmão, que ele queria cortar a orelha? Ele queria cortar a cabeça, mas só sobrou a orelha. Malco é soldado. Quando ele vê a espada vindo, ele desvia. Mas a orelha não deu tempo. A orelha no chão. Imagina esse homem desesperado no escuro, com a mão na cabeça, sangue. Olha a cena. E quando tudo isso está acontecendo, o nosso Salvador, Jesus, ele vai ao chão, pega a orelha de Malco. Imagino eu que ele... Deixa eu dar uma soprada para infeccionar. Deixa eu tirar o cisco. E quando está naquele alvoroço, Jesus vai lá, dá licença, e coloca no lugar
Aleluia. Ele está sendo preso, mas está curando. Ele está sendo preso, mas está estabelecendo coisas no seu devido lugar. Malco tinha sonho, Malco tinha projeto. Ele queria chegar ao sacerdócio, mas não pode chegar ao sacerdócio sem orelha, aonde ele iria receber uma das unções. Orelha, quando o sacerdote, o homem estava ali para ungir, para ele não tem orelha, não dá. Troca, traz outro. Perdeu-se o sonho, orelha no chão. Mas quando Jesus vai ao chão, pega a orelha de Malco e coloca no lugar. Não é só uma orelha que está no lugar. Jesus está restabelecendo o sonho daquele moço de novo. Nesta noite eu venho como profeta aqui dizer: o meu Salvador está colocando coisas no seu devido lugar, e os teus sonhos estão restaurados. O milagre não impede a prisão. O milagre não impede a prisão. Jesus é conduzido. Interessante que eles vêm com porretes. Eles acham correntes. Eles achavam que Jesus ia resistir à prisão. Calminho, tranquilo. Prenderam Jesus. Da prisão do Senhor Jesus até o veredito que foi a cruz, Jesus ele vai ser julgado 6 vezes. Quantas vezes? 6 vezes, pastor Miquel, 6 vezes. O primeiro e segundo julgamento é com Anás e Caifás. Ambos decidem e dão o veredito. Esse homem está dizendo ser o Messias e não é. Isto é blasfêmia. E o resultado disto é a morte. Anás assina. Caifás, segundo o julgamento, assina. E agora? Vai morrer? Não. Leva para o Sinédrio. Todas as cadeiras do Sinédrio voltam dizendo: este homem está cometendo blasfêmia por dizer quem é, ser o que não é. E o que espera ele é a morte. Terceiro julgamento. Mas há um detalhe: o poder religioso não pode, a corte elite judaica não pode levar Jesus à cruz, porque quem manda em toda a antiga Palestina é Roma. Roma vai decidir se Jesus vai ou não para a cruz. Então, o primeiro julgamento romano é com Pilatos. Pilatos conversa, interroga, não tem o que achar nele. Porque quando apresentam Jesus a Pilatos, eles não apresentam alguém que cometeu blasfêmia. Não. Por quê? Porque a fé dos romanos é outra. Sendo que a fé do romano é outra, não existe para eles a palavra blasfêmia. E qual é a acusação para os romanos? Dizem, ele está dizendo por aí, ó romanos, ó Pilatos, que ele é rei. E nós sabemos que rei só existe um, o imperador. Ele não pode dizer que é rei aqui, porque quem é rei aqui é o império. Vocês percebem o jogo? Eles estão mentindo, porque de qualquer forma eles querem matar Jesus. Então, Pilatos na fortaleza Antônia começa a interrogá-lo. Aí chega um ponto, é o único momento que Jesus vai responder a ele. Ele olha para Jesus e disse: escuta, você está dizendo que você é rei? Aí Jesus olha dentro dos olhos de Pilatos e vai dar a seguinte resposta: sim. Mas o meu reino não é daqui. A pergunta é: está dizendo que é rei? Sim. Mas o meu reino não é daqui. Sabe o que ele está dizendo? O meu reino está acima das nuvens. O meu reino, o meu trono já está estabelecido lá acima das estrelas.
e o meu governo já está lá, mas manda aqui também. O meu poder, o poder do meu Pai, já está desde a fundação de tudo estabelecido lá e aqui também. Mas isso para Pilatos não é o suficiente para matar. Aí Pilatos lembra que Herodes está na cidade, e Jesus é da região onde este Herodes manda. Leva ele para Herodes, manda Herodes decidir. Levam Jesus para Herodes. Quando Jesus chega à presença de Herodes, Herodes está tomado de muito vinho, embriagado, e ele começa a zombar de Jesus. Ele começa a escarnecer de Jesus. Aí você está se perguntando, pastor Miqueias, qual é a resposta que Jesus deu para Herodes? Você quer que eu te diga? A resposta de Jesus para Herodes foi essa: ele não abriu a sua boca diante daquele beberrão. Sabe por quê? Para que no ano de 2024, às 9 horas da noite, no Jardim Progresso, na cidade de Ribeirão Preto, na Assembleia de Deus do Ministério Pleroma, ele sabia que estaria um povo reunido, pronto para abrir a boca e para glorificar. Ele se calou lá para que hoje você tivesse a liberdade de adorá-lo aqui. Herodes não define nada e devolve Jesus para Pilatos, último julgamento. E quando Jesus volta a Pilatos, a sua esposa vê a situação acontecer e vai conversar com teu esposo dizendo: eu sonhei com este homem. Perturbada, angustiada. Pilatos, ele sente a responsabilidade. Muito obrigado. Pilatos sente o peso. Ele toma uma decisão. Eu preciso mostrar quem manda é este homem. Pegam Jesus, rasgam, deixam suas costas mostras e amarram ele em pé. E começam 2 soldados a surrá-lo com cada um com a sua azorrague, um chicote que nas suas pontas tinha ossos de carneiro ressecados e chumbo para dar peso. Então cada soldado vai dar e contar a sua quarentena. Qual era a ideia de Pilatos? Bater em Jesus a ponto de ele em pé se ajoelhar, porque havia uma história entre os romanos que judeu que se preze não se dobrava a ninguém. Todas as vezes que o povo de Israel foi levado cativo, quem os levava cativo sabia que eles não gostavam, eles não se dobravam diante de ninguém, somente ao seu Deus. Então a ideia de Pilatos é: começa a bater nele em pé, 2 soldados, porque vai chegar um ponto que ele vai ter que se dobrar. O que aconteceu, pastor Miqueias? Cada soldado acabou cansado de surrá-lo com as suas orrague e encerrou cada um a sua quarentena. E aí, pastor, o que aconteceu? Jesus se ajoelhou? Não. De pé ele estava, de pé ele permanece. Se ele não se prostrou, como exemplo, por que você está se prostrando? Se ele não se ajoelhou, porque se ele não se entregou, por que você está se entregando para esta prova? Porque se ele não desistiu, por que você está desistindo? Alababacabácia, Nuliamboubirécia, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Interessante, mesmo sendo julgado, mesmo indo para a cruz, Jesus está fazendo coisas tremendas.
Eu não sei se você sabe disso. Havia um problema, uma confusão, uma desamizade. Nos dias de hoje seria uma treta entre Herodes e Pilatos. Herodes e Pilatos não se falavam há muito tempo. Ego, orgulho, poder, eles não se falavam. Mas tem um detalhe: para ambos julgarem Jesus, eles teve que se encontrar e bater um papo. Não entendi, pastor Miqueias. Jesus está indo para a cruz, mas está fazendo inimigos conversarem. Jesus está indo para a cruz, fazer o ídolo do Pai, mas está fazendo inimigos se darem as mãos. Você sabe, esse irmão que dá glória do teu lado lá no mundo não servia para ser teu amigo. Você sabe que esse irmão que hoje é teu melhor amigo dentro da igreja, no mundo, não serviria para dividir uma garrafa de cerveja com você, porque não ia dar certo. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus pega os opostos e faz sentar junto, para dar glória junto, e dizer que é o meu melhor amigo, minha melhor amiga. É só Jesus que faz isso. Jesus apanha, os soldados o colocam uma coroa de espinho, uma cana na sua mão e uma capa escarlate romana, e começam a zombar dele. E diz assim: você não é rei? Rei tem que ter capa. Você não é rei? Rei tem que ter o cetro de justiça na mão. E colocaram uma cana na mão dele. Mas na hora de colocar a coroa, para dizer que o rei tem que ter coroa, a coroa de espinhos não entrava, Jonas. Então eles tomam, olha aqui para mim, igreja, eles tomam a cana da mão de Jesus e batem para que a coroa desça. A coroa desce, mas desce rasgando, machucando. Por que você está dizendo tudo isso, pastor, que não tem nada a ver com o texto que você leu? Para que você entendesse o porquê Jesus estava cansado. Quem decide quem vai para a cruz não é Pilatos. Ele dá o poder ao povo. E é um perigo você dar poder ao povo. Há um ditado errôneo no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Queridos, sabemos que não é por aí. Mas tem um detalhe que me apaixona. Jesus está à frente da multidão. Trazem outro Jesus na frente da multidão. Quem? Jesus Barrabás. Esse era o nome dele. Vocês sabem que é costume da Páscoa soltar um. Nós temos esse aqui: ladrão, mata, rouba. Mas ele diz que faz tudo isso para o povo, para libertar vocês dos romanos. E temos Jesus, o Nazareno, que come com pecador, que conversa com mulher na beira do poço, que entra na casa de publicano, que perdoa pecado. Ele fala que perdoa pecado. É esse Jesus aí. A multidão olha um Jesus que vem na contramão de muita coisa, e um Barrabás que faz tudo errado, mas diz que é pro povo. Você acha que eles iam escolher quem? Se até em 2022 o povo continua escolhendo errado, lá atrás já escolhi errado. Quem pegou, pegou. Mas sabe o que me chama a atenção, Murilo? É que quando o povo clama, dizendo, meu pastor, crucifiquem a Jesus, soltem a Barrabás, ou soltem a Barrabás, crucifique Jesus. Quem está gritando aqui não é o Zezinho, a Mariazinha. Quem está gritando aqui por liberdade é o pecado do Miqueias. É os nossos pecados que necessitam de ser perdoados. As nossas histórias estavam ali representadas. Se ele não for para a cruz, não tem culto da família em 2024.
Se ele não for para a cruz, o que será da família Souza? Se ele não for para a cruz, o que será de Nadi? Se ele não for para a cruz, o que será de Miqueias? O povo decide. Mas a cruz que já estava pronta, ela foi preparada, cortada para um homem que era fisicamente mais pesado e forte que Jesus. Porque o corpo físico de Barrabás era muito mais robusto. Então fizeram uma cruz pesada. Jesus agora pega uma cruz pesada que não era dele, está caminhando com uma cruz nas costas, que daqui a pouco ele vai ser pregado nela. A cruz era de quem? Para quem? Para Barrabás. E quem representa Barrabás aqui, irmãos? Era tua. Era você que devia morrer. Você tinha pecado suficiente para morrer. Mas Jesus decide, não. Eu tomo a cruz da Maria. Eu tomo a cruz do glória, do Miqueias. Eu tomo a cruz do Murilo. As drogas não vão acabar com ele. Eu tomo a cruz do pastor Daniel. Eu tomo a cruz, eu tomo. Ele começa a carregar. Eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas mediante ao texto eu começo a pregar agora. Então ele está na via dolorosa, com uma cruz pesada. Quando de repente os soldados percebem que ele está cansado. Lembre-se, eu preguei já para você. A última refeição dele foi cordeiro, ervas amargas, vinho novo e um pão sem fermento. Olha tudo o que aconteceu até aqui. Essa comida, irmão, já não tinha força mais nele. Não era o feijão farofado que a sua mãe faz, Libna, que sustenta 8 dias o homem. Não. Ele já estava com o seu físico fraco. De repente, eles tomam uma decisão. Alguém precisa ajudar ele. E você acha que eles iam colocar um soldado para carregar a cruz de um condenado? Não! Por quê? Porque era vergonha para o soldado carregar a cruz de quem merece morrer. Entendeu a lógica deles? Então eles começam a procurar na multidão alguém para carregar a cruz de Jesus. Sabe quem eles encontram? A Bíblia vai dizer que era um homem por nome Simão. E ele era gentil, ele não era dali. Quem era Simão, o Cirineu? É bem verdade que nós falamos o nome dele errado. Não é Simão o Cirineu, é Simão o Cireneu. Por que Cireneu? Porque ele é de Cirene, norte da África. Hoje seria Líbia. Então, há muito tempo anterior a Jesus, um homem chamado Ptolomeu Lage, ele funda lá em Cirene, África, uma sinagoga judaica. Vamos falar de uma forma mais popular. Ele planta uma igreja dos judeus lá na África. E é esta igreja fundada por Ptolomeu Lage que muito tempo depois vai receber um membro chamado Simão, pai de Alexandre, pai de Rufo. Escute. E toda a Páscoa, todo ano na Páscoa, ele vinha sozinho para Jerusalém participar das festas Pentecostes, Tabernáculos. E naquele dia específico, esse homem que vinha do campo, ele não está vindo da roça, ele está chegando de viagem. Ele tem um projeto traçado. Qual é o projeto de Simão, o Cireneu? O projeto dele é: eu como gentil. O que é gentil? Gentil é aquele que pratica a fé judaica, mas não é nascido em Israel. Eu como gentil, eu vou participar das festas,
eu vou adentrar em Jerusalém. Quando estiver bem próximo de Jerusalém, eu vou vestir a minha roupa de linho branco. Vou entrar no templo de linho branco. Vou participar daquela cerimônia de purificação, aonde só homens entram, vestidos de linho branco. E ele sabia que ficava um porteiro ali. Se você chegasse com a sua roupa de linho branco suja, você não entrava na festa. Você era barrado ali. Ia buscar um lugar onde você ia conseguir uma roupa limpa, porque sujo ninguém entrava. Isso te remete a alguma coisa? Se no templo de Jerusalém não entra sujo, você acha que no céu entra? Tem que estar com as suas vestimentas lavadas pelo sangue do Cordeiro. O projeto de Simão Cirineu é: eu chego perto da cidade, eu visto a minha roupa branca, eu entro no templo. O que acontece nessa festa? Presta atenção aqui. Havia um altar feito de uma única pedra, de 2,80 metros de altura. E nesta pedra, o sacerdote pegava um cordeiro vivo, colocava sobre esse altar, Aline, pegava o seu cutelo, matava com o seu cutelo esse animal. Detalhe, toda vez que um sacerdote na Bíblia matava um cordeiro em sacrifício, ele tinha que ficar olhando dentro dos olhos do cordeiro. Ele tinha que sentir a agonia do cordeiro morrer, para entender e absorver o valor daquela vida que está sendo dada ali. Porque tem que custar aquilo que eu entrego. Aquilo que eu deposito no altar tem que me custar. Eu falo todas as vezes que eu sou chamado para ministrar oferta na minha igreja: a oferta que não me custa eu não entrego. Porque o dia que entendermos isso, estou falando de finanças, nós não vamos dar aquele R$2 amassado na salva. Nós vamos colocar a nota de 50. Porque a oferta não é o que me sobra. A oferta tem que sacrificar, tem que ser algo que me custe. Que custe a minha pizza depois do culto, que custe o meu açaí daqui a pouco. Mas eu vou dar algo para Deus que me custe. Nós precisamos falar mais de oferta nos nossos altares. Por falar pouco de oferta nos nossos altares, com toda a liberdade, pastor, é que muitas vezes nós padecemos à frente das obras. Mas voltando aqui ao altar, ele matava olhando para os olhos do cordeiro. Quando ele via que a vida já tinha ido do cordeiro, Líbina, ele pegava o cordeiro pelas patas traseiras, levantava, e uma multidão de homens vestidos de linho branco na frente dele, tá? Ele pegava o cordeiro pelas patas traseiras, pelas patas, levantava, o sangue estava escorrendo. Ele dava 7 voltas naquele altar, rodeando o altar, com o cordeiro estendido ao alto, para que o seu sangue escoisse. O sangue descia e se aglomerava nas pontas daquele altar. Então o sacerdote agora, ele pega o isopo, você conhece, e ele mergia o isopo no sangue daquele animal, mergulhava, ensopava, e ia à frente da multidão dos homens que estava empolvorada querendo receber, ele aspergia. Quem aqui foi católico, já viu o padre jogando na água benta? É mais ou menos daquele jeito. Mas aquela planta jogava longe o sangue. Era um galinho que molhava e... Por quê? Por que tinha que entrar limpo de branco? Porque ele tinha que receber uma gota do sangue. Porque o homem que estava ali representando a sua família, a qual recebesse uma gotinha do sangue daquele animal representado, ele ia para casa dizendo: os meus pecados e os pecados da minha família foram errados. Não, pastor, não. Eles diziam: o meu pecado e o pecado da minha família foram cobertos.
Deu para absorver o que Simão foi fazer na cidade? É o plano dele, é participar de tudo isso. Voltar para casa com uma gotinha aqui, dizendo: o meu pecado, o pecado de toda a minha casa nesse ano foi coberto pelo sangue do Cordeiro. Mas quando ele está entrando na cidade, irmão, vindo do norte da África, não era clarinho não. E tem gente que menospreza os negrão na igreja. Mas quem ajudou Jesus a carregar a cruz foi um negrão, tá bom? Desculpa, briga comigo não. Negrão de branco ali. Quem vai, ali, aquele ali, ó. E o texto é claro em dizer, olha aqui, e constrangeram, e obrigaram, deram voz a ele, a carregar a cruz. Ele não foi ajudar Jesus porque ele quis. Ele não abraçou a cruz porque ele quis. Ele abraçou a cruz de Cristo porque ele foi obrigado. Tinha lança apontada para ele. Tinha espada fora da bainha apontada para ele. Ou tu carrega a cruz, ou tu carrega a cruz. Ele foi constrangido. Mas ele tem um plano. E qual é o plano? Ele tem que estar limpo, senão ele não entra no templo. O plano dele está rasgado, Líbina. Não tem mais cerimônia com cordeirinho, sangue, não. Por quê? Porque ele não tem outra roupa para pôr. De repente, ele tem que abraçar a cruz de Cristo. E carregar a cruz desse homem que ele não sabe quem é. Olha aqui para mim. Quando ele toma a cruz no Cristo e coloca sobre os seus ombros de cima do seu linho branco, ele já olha que a cruz que estava sobre o ombro de Cristo já estava ensopada de sangue. Então a sua roupa branca começa a ser toda manchada de sangue. Pensamento de Cirineu: tô perdido, acabou, não tem mais projeto, não entro mais na festa, não tem mais, perdi o meu ingresso. Ele não sabia que ele iria voltar para casa, não com uma gotinha, mas ele ia voltar lambuzado no sangue do Cordeiro Pascual. Tem crente me perdoa, mas eu vou entregar. Tem crente, pastor Oliveira, buscando gotinha nos dias de hoje. Tem crente vindo para o culto dizendo assim: se vir uma gotinha pro meu lado tá bom, se vir um respingo pro meu lado tá bom. Tu vai sair daqui lambuzado no sangue do Cordeiro. Vai, dá lugar para você ver, dá lugar para você ver, dá lugar para você ver. Deus vai te tomar hoje aqui. Constrangeram um homem a carregar a cruz, então obrigaram ele a abraçar uma cruz. Mal sabia ele que aquilo ali era a sua salvação. Ele achou que era perdição, mas era a sua salvação. Todos nós, um dia, todos não, porque eu imagino que Zuri, os filhos de Zuri, Líbina, somos nascidos na igreja. Quem aqui é nascido na igreja? Deixa eu ver. Vai ter uma turma boa aí. Talvez na caminhada alguém falou assim: você tem que aceitar Jesus, mesmo que é filho de crente, aceita Jesus. Eu lembro que eu tinha 6 anos, fizeram aceitar Jesus num culto no lar uma vez. Você é na filho de crente? Eu falei: só, já aceitou Jesus alguma vez? Eu falei: eu não, nasci na igreja, tem que aceitar. Então eu aceito, não tem problema. Mas muitos de vocês só estão aqui hoje porque um dia alguém alguém não. É muita moral para alguém. Alguma situação te constrangeu a abraçar a cruz. Pastor, explique melhor. Você estava na macumba, você estava na cocaína, você estava no risca-faca que tem ali do lado,
Você estava no samba, você estava na prostituição, você estava na lascívia, você estava na mentira, e você estava achando que estava vivendo o melhor da tua vida. Daqui não saio, daqui ninguém mentira. Aí algo aconteceu, te jogaram na rua da amargura, os amigos te abandonaram, jogaram você aos leões, só te sobrou a cruz. Você foi obrigado, constrangido a abraçar a cruz de Cristo. Se você, meu amigo, me desculpe, vou te pregar de exemplo. Se um dia você não fosse constrangido, não estava sentado aqui hoje. Como você foi constrangido a abraçar a cruz? Pastor, explica melhor. Qual foi a situação que te trouxe para Jesus? Eu ia morrer, pastor. Mas um dia eu entrei num culto. Deus falou comigo. Ele mudou a minha história. Sabe o que aconteceu nesse dia? Te constrangeram, te obrigaram, a situação te obrigou. E aí, abraçou a cruz. Você, quando é constrangido a abraçar a cruz, você abraça uma madeira cheia de sangue que você não quer abraçar. Mas depois que você abraça e dá alguns passos e olha para o dono da cruz, você aceita e diz: foi o melhor que eu fiz na minha vida. Não tinha coisa melhor. Eu abraço. Deixa eu ver quem já abraçou a cruz. Deixa eu ver quem foi constrangido, mas nunca mais largou. Nunca mais largou. Nunca mais largou. Nunca mais largou. Alamanagúcia. Do Yabassou Yacá. Mas sabe o que o texto me diz? Que me apaixona, eu vou ler. Olha só. E constrangeram ele a carregar a cruz e puseram a cruz sobre as suas costas, para que ele levasse, ao detalhe, após Jesus. Sabe o que o texto quer dizer? Que ele está carregando a cruz após Jesus? Vou te dizer. Após é atrás dele. Me ajuda aqui, meu amigo. Não tinha pessoa mais bonita para ser Jesus aqui do que você. Enquanto Jesus vai caminhando para morrer, o negão que estava com a roupa limpa, de branquinha, limpinha, que já está toda suja de sangue, está vindo carregando a cruz. Mas ele tem que carregar a cruz atrás de Jesus. Pode ir, pode descer. Ele carrega uma cruz que não é dele. A cruz aqui simboliza a sua redenção. A cruz é quem está na frente dele. Observem, o certo era o condenado ir atrás porque está cansado, e quem está ajudando ir correndo na frente para chegar logo. Não. Quem vai na frente é o dono. Quem vai na frente, quem é o dono? O dono sempre vai à frente, Ellison. Quem vai na tua frente é o teu dono. Tu pode estar abraçado na cruz, mas tu sabe, o pertence à cruz é quem está na tua frente. Escuta o que eu tenho para te dizer. Tu hoje foi apresentado aqui. Constrangeram você, acharam que destruíram você, mas não sabem que você hoje está abraçando a cruz, e o dono dela vai na tua frente, na tua frente, acharam, acabou a história dele, conseguimos sujar a veste dele com as falácias, conseguimos sujar a veste dele com as acusações, conseguimos sujar as vestes dele com o disse-me-disse, mas eles não sabem, as tuas vestes não foram sujas, mas foram lavadas pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Encandalava, fica de pé, da glória.
acham que isso é coincidência? Quantos homens e mulheres de Deus que muitos pastores queriam, Deus manda para você? Que água que tem em Pleroma? Pelos que ainda não estão, os que não estão mais aqui, mas passaram aqui para beber desta fonte. E quem não passou, está se achegando. Você acha que isso é coincidência? É Deus dizendo para você: quem te chama de pequeno, quem te olha de cima para baixo, não sabe da potência que tu é nas minhas mãos, diz o Senhor. Ei, amante, redescia, conove, oracha, necome, andobihasse, nelequemia. Vocês só convidam pregador para vir aqui porque vocês são humildes. Não precisava, mas Deus manda dizer assim: permaneça nessa essência, permaneça nessa essência. Vai romper, vai crescer, vai romper, vai crescer, vai romper, vai crescer. Abrace a cruz, abrace a cruz, abrace a cruz, abraça. Ababa. Ele carrega a cruz, ele abraça a cruz. Mas o dono da cruz vai na frente. Labaia soia. Sabe o que eu imagino? O soldado vai dizer: ei, Sirineu, até aqui. Para! Ele parou. Já está bom. Solta a cruz. Agora ele está perdido. Tudo sujo. E você sabe que o vermelho, o sangue, quando cai numa roupa branquinha, quando passa minutos, ele vai escurecendo, né? Ele está olhando para ele. Não está mais limpo. Não dá mais tempo. Mas ele sente uma coisa que nunca sentiu com o sangue do Cordeiro do Templo. Passa aqui, imagino eu. Jesus está a caminho de se entregar. Aí ele vai perguntar para alguém: vem cá, quem é ele? Quem é o dono dessa cruz? Aí a minha mente viaja. Vocês me permitem? Eu imagino que quem vai dar a resposta é alguém que conhece o dono da cruz. Aí a resposta vai soar mais ou menos assim: quem é ele? Esse daí, certo dia, ele entrou em Naim. Ele parou um cortejo fúnebre, mandou a viúva parar de chorar, falou com o morto, tocou no esquife e fez o morto se levantar. Esse aí, certo dia, ele mandou os discípulos entrarem no barco e de maneira ele subiu para o monte para orar. Já era alta da madrugada, ele precisava alcançar os seus filhos. Ele não pega outro barco, ele veio andando por cima das águas. Esse aí, certo dia, ele atracou o barquinho e desceu em terra firme. Quando ele pisou em terra firme, o homem chamado Jairo ajoelhou aos teus pés e disse: vai na minha casa, porque a minha filha vai morrer. E no meio do caminho ele curou uma mulher que há quase 12 anos perecia de fluxo de sangue. E quando chegou na casa de Jairo, ele deu a ordem: Talita cumi, menina, levanta-te. E a morta levantou. Esse daí, ele certo dia chegou no tanque de Betesda e havia um homem que há 38 anos estava ali. Ele deu a ordem: levanta, pega a tua cama e vai. Peraí, irmão, Jesus tem muito currículo, Jesus tem muita coisa. Eu vou tentar resumir. Esse daí é o Raboni da Galileia, é o Messias, é Jesus.
Comamamas. Esse daí é aquele que diz, é aquele que João um dia disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sirineu, Simão não sabia, mas aquele quem ele ajudou estava indo morrer na cruz central do Calvário. E com a sua morte, este que ajudou não precisa voltar anualmente em Jerusalém, cuidar para sujar a roupinha. Ele já tem direito e acesso à graça. O constrangimento te fez abraçar a cruz. Uma situação difícil te fez abraçar a cruz. Mas uma vez abraçando a cruz, não se solta a cruz mais. Uma vez que eu agarrei a cruz de Cristo, não queria ser crente, não queria abraçar a cruz, mas depois que eu abracei, não solta nunca mais. Você abraçou para ter a sua história mudada. Você abraçou a cruz, não é para desistir na próxima esquina. Você abraçou a cruz para ter uma vida. Há uma diferença em viver e sobreviver. Sem Jesus você sobrevive, mas com Jesus você vai viver. Levante as mãos para o céu que eu encerrei. Pastor, passei meia hora. Só quem abraçou a cruz. Fui obrigado, não tem problema, mas hoje você está aqui porque você quer. Me insistiram, tudo bem, mas hoje você está aqui porque você quer. A graça do meu Salvador, o plano salvífico de Deus por intermédio do sacrifício do seu Filho, te deu direito a ser perdoado. Mas Paulo vai dizer algo muito lindo, pastor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja manifesta constantemente? De modo nenhum. Nós, meu irmão, que já fomos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Uma vez morta a velha criatura, não ressuscite ela mais não. Uma vez morto aquele viciado, não ressuscite ele mais não. Uma vez morto aquele adúltero, não ressuscite ele mais não. Uma vez morto o mentiroso, deixa ele para lá. Deus te deu uma nova vida. Você recebeu uma nova vida. Por gentileza, mãos erguidas aos céus. Eu não vou orar, mas eu vou fazer um pedido aqui. Você vai estender as suas mãos aos céus e você vai começar a glorificar a Ele. Foi por intermédio deste sacrifício que você está aqui hoje. Ele te trouxe, Ele te libertou, Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele te deu uma nova vida. Então, com as mãos estendidas aos céus, adore, celebre, adore, celebre, adore, celebre, adore, celebre, adore, celebre, adore, celebre.